Querido e bondoso Deus, muito obrigado de novo por estar junto com todas essas pessoas que a gente desfruta tanto estar junto, compartilhar, saber que temos do outro lado uma pessoa que entende e que nos acompanha nessa trilha. É um privilégio de poder falar e, e conversar com cada um dessas pessoas. Eu peço de maneira muito especial pelo estudo de hoje, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ajude na nossa intervenções, nossa conversa, que possamos estudar juntos e que possa ser de bênção. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, a ajuda dos Teus Santos Anjos. Nós entregamos nas Tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, como estava falando a Rose, né? Eu vou pedir que possam participar quando puderem, né? Fiquem à vontade de falar, seja suas ideias, perguntas que possam ter, questionamentos, e assim a gente pode aprender juntos, né? Eu queria trazer uma pequena revisão de um estudo que foi feito no inglês há pouco tempo, né? Foi feito pelo Curtis, eu acredito que a maioria de vocês conhece ele, ele esteve na escola. Eu não conheço ele, mas eu assisti um estudo dele e tal. E eu gostaria de começar por aí. Vai ser bem rápido o que a gente vai falar com relação ao que ele disse, porque a discussão de hoje eu gostaria que fosse sobre a dispensação que a gente está, né? A gente já passou por várias dispensações juntos. Quando a gente estava em 2018 e estudando as mensagens da Testa, a gente estava numa dispensação específica. Essa dispensação acabou em 2019. E a partir de 2019 a gente entrou em outra. E a gente já também, é, né, temos estado caminhando nesse período dessa dispensação de 2019. A gente já passou aquela dispensação. A gente aprendeu sobre o aumento de conhecimento. Não vamos fazer uma revisão sobre tudo isso, nem vou colocar no quadro, mas a gente sabe que 2020, o Toro Apis representa o aumento de conhecimento daquela dispensação. Depois a gente teve uma formalização que aconteceu em 2021. A mensagem trazida para aquela dispensação seria a, a mensagem do casamento igualitário, né? E depois, para final de 2021, a gente recebeu a mensagem do feminismo radical. E aí acaba a dispensação e em 2021 a gente entrou em mais uma outra dispensação. Muito importante porque a gente sabe que seria e que é a dispensação que nos leva até o seguinte grande marco, que é o decreto dominical, né? Então, assim, eu gostaria de que a gente lembrasse rapidinho aqui da estrutura que a gente geralmente faz nas nossas linhas, né? Eu comecei a história falando de que a gente viveu juntos vários períodos de várias dispensações, né? Vamos fazer isso rápido, depois a gente vai colocar outra linha aqui. Mas eu comecei tudo por falar da tese. Eu sei que pessoas estavam antes, pessoas também chegaram um pouco depois, mas colocando 2018, né? Eu falei que assim que uma dispensação se fechou, por isso eu vou fazer um marco maior aqui em 2019. A pergunta que eu tenho é: que nome recebe o marco anterior ao marco grande? Fica à vontade, falem aí. Vamos tentar fazer o mais dinâmico possível, mais rápido também, para a gente chegar nos pontos. Gabriela? Normalmente a formalização e o aumento de conhecimento. Ok. E essa seria qual das duas que tu falou agora?
O homem de conhecimento? Se eu preencher a Ah, não, dispensação, espera. pode pensar aí. Se eu preencher a dispensação e eu coloco 2014, né? Esses seriam os dois marcos. No meio deles vai ter dois menores, que são esses que tu falou aí. Como é que era a ordem? Agora, então, seria 2018 seria uma formalização, Isso, né? Então, se você coloca a linha toda. então vou colocar aqui, vou colocar assim, né? Que é a formalização. A gente sabe que tá 2016. E esse seria o Aumento de aumento conhecimento. vou colocar assim. Pode ser AC, ADC, enfim. Então, essa estrutura, a gente sabe que ela se repete várias vezes. Se repete várias vezes. A gente já passou por essa dispensação juntos, a gente entrou numa outra, que era a que eu estava falando aqui. A gente sabe que essa dispensação era, ou foi, até 2021, e ela também tem que ter seu aumento de conhecimento e formalização. É onde eu falei que ficava 2020 e essa ficou no mesmo ano, tendo uma formalização aqui e o fim da dispensação aí, né? Tudo bem. A gente tem que lembrar que a gente já. O tempo tá voando, né? Então a gente já tá. A gente acha que a gente nem percebe, mas a gente já passou por várias coisas dessa dispensação aqui, da qual o fim dela a gente não tem uma data específica, pelo menos não certeza. Já foi falado, né? Acho que às vezes se ouve muito o ano 2024, tem várias possibilidades aí. Mas ao certo, assim, a gente não sabe. Então, uma coisa muito interessante que eu queria resgatar, né, do estudo do Curtis é que ele coloca a data desse primeiro marco aqui. Ou seja, a gente já passou pelo aumento de conhecimento da nossa dispensação. Uma das razões pela qual a gente talvez pode parecer que demorou em perceber, eu acho também é porque cada um desses marcos e onde eles ficam na história profética e na linha, nos foram ditos pela anciã Tess. Ela conseguiu pegar as características de cada um dos marcos, o que é que realmente estar ressaltado ali e, e, né, e juntar as peças do quebra-cabeças e fica claro, não, isso aqui é o aumento de crescimento, isso aqui é a formalização, etc. Então, uma coisa que eu queria resgatar é que o Curtis, ele foi para trás, né, na nossa história recente, e viu uma coisa muito interessante. Ele talvez usou palavras diferentes para descrever esse primeiro marco, mas eu vou colocar nas palavras que tenho agora, né, a forma que eu lembro, né. Tem um evento muito importante para nós no movimento, e é o período que a Santa esteve fazendo os Vespers, né? Que ao mesmo tempo não foram só estudos onde a gente aprofundou nosso conhecimento ao ponto de enxergar que o problema está na cultura. É tipo, conseguimos passar pelas trevas de todo os problemas do grande conflito e a gente chegou na raiz e falou, mira, olha, não é um problema da tua religião ou da tua falta de religião, é um assunto de cultura. Além disso, né, a gente sabe que entramos em muitas coisas. A gente já falou de ateísmo, mas a gente também falou dos problemas religiosos, mas a gente se focou mais em outros aspectos que a gente não conhecia. É, por volta lá dos últimos vésperas, ela começou a tocar os pontos problemáticos na esquerda, ou seja,
os Vespers foram muita iluminação pra gente, né? Se alguém lembra de algum outro aspecto que é muito gritante, muito forte com relação aos Vespers, pode falar, né? Mas foram várias coisas. E os Vespers terminaram, né? Eles acabaram uma hora. Eu gostaria de lembrarmos que, pelo menos humanamente, não parece que eles acabaram planejadamente, né? A gente já escutou o testemunho da Ancia Tess, né? Como ela tá, a sua saúde, as coisas que aconteceram. Mas uma hora, por circunstâncias, etc., ela parou de dar os Vespers. Isso seria no ano 2022. Eu acho que fica bem claro que a gente aprendeu muita coisa em 2022 e que os Vespers são um marco para nós. Isso por si só não indica que esse tem que ser aumento de conhecimento, né? Mas vai ficando claro, vamos construindo acima disso. Alguém pode me dizer, talvez como vocês lembrem, por que a Anseates parou de dar os Vespers? E eu não tô falando que me falem assim, talvez do diagnóstico específico, mas que circunstância, baseado no testemunho dela, houve algo muito específico, num dia específico onde ela já não conseguiu mais dar os vésperos. A Carolina tem a mão levantada. Pode falar. Isso, Pedro, eu não sei se eu vou lembrar de algo específico que aconteceu, Uhum. mas eu lembro ela falando que ela foi até o momento em que ela falou assim, olha, isso aqui era o que eu precisava passar para eles. Tipo, era o que ela queria, o que ela achava que ela precisava realmente transmitir pra gente. Hum. Mas tu lembra esse último estudo como sendo uma conclusão? Ela encerrou os Vespers? Porque, do jeito que eu lembro, Não, eles podiam ter continuado a seguinte sexta, vamos dizer assim. tipo, ficou com aquele gostinho de quero mais, como se ela ainda fosse continuar aqueles estudos, né? Exatamente. É mais como que, ainda bem, ela conseguiu nos dar tudo aquilo, né? E ali estão todos os componentes que a gente precisava, mas deu aquela sensação de que ela tinha mais coisa para falar. Mas algo aconteceu na vida pessoal dela, que ela compartilhou no testemunho, né, que está no vídeo. Alguém lembra? Pedro, Ô, Matias, lembro, pode falar. lembro que había falado que había habido la morchi de un animal muy querido para Elia. No lembro si era un jayorro, un gachín, que fue Eu como un acho, quiebre, que Elia acho que é. Uhum. no puso, no puso seguir. Entendi. Alguém mais lembra desse ponto que tá falando o Matias? A morte da gatinha dela? Porque eu também Oi, lembro. Pedro. Ô, Rose, pode falar. Eu lembro sim da morte da Pumpkins, que era o nome da gatinha dela. E Uhum. ela tinha essa gatinha, ela ganhou com 15 anos de idade. E Imagina. essa gatinha estava com ela até então. E a mim, ela havia dito que essa gatinha era algo muito importante na vida dela. E depois, no testemunho dela, eu entendi, com tudo que ela vivia, com os diagnósticos que ela obteve, que ela teve, quão esse animalzinho era importante na vida dela. Uhum. E ela já também me havia dito que ela não saberia como ela faria se a Pumpkins morresse, porque elas tinham uma conexão, algo assim. Exatamente. Eu acredito até, Rose, que no testemunho, né, que ela estava falando, ela disse que compartilhou para algumas pessoas muito próximas que ela não saberia se ela conseguir, porque ela já estava lutando muito. Ela tava falando que cada sexta a deixava muito mal, né? Cada estudo, por tudo que a gente já sabe. Mas aquele foi né? Não sei se a palavra certa é o estoco final, enfim, ela
Daí para frente, não conseguiu mais. Eu acho que a Catinha tinha uns 17 anos, não sei se alguém lembra o número exato, mas tinha muito tempo com ela. Por que eu tô fazendo essa revisão? É porque a gente tem evidência, fica claro, que não planejou quando os Vespers iam acabar. Dá para ver que os Vespers iam continuar, que ela tinha mais coisa para falar, mas aconteceu aquele dia. Aconteceu aquele dia fora do controle de qualquer pessoa, né? Bem, pode corrigir, pode ir para o YouTube, mas eu acredito que a data é o 24 de junho. Então, eu acredito que o Curtis foi para aquela data, procurou eventos externos. Tem um evento externo, a gente já falou demais aqui. Um evento hiper importante. Agora estou falando de um evento externo. Aconteceu nos Estados Unidos, tem tudo a ver com nossa compreensão do que é o teste desse tempo, com o desenvolvimento. A gente tem que lembrar que essa dispensação é a dispensação que caminha para o decreto dominical, né? Então, a gente sabe que isso aqui é o aumento de conhecimento. E em 2022 aconteceu uma coisa que a gente sabia como movimento há vários anos, já sabemos que isso uma hora teria que acontecer, se realmente o teste é de gênero, né? Se realmente o teste é igualdade, se realmente tem uma ênfase muito especial nos direitos das mulheres. E no 24 de junho, se alguém pesquisar, pode me corrigir, mas tenho quase certeza. No 24 de junho, foi o dia que foi derrubado o Roe versus Wade. Foi o dia que foi tirada a lei do aborto nos Estados Unidos, da qual tanto temos falado, né? Então, eu vou colocar aqui vermelho, né? Roe. Vou colocar Roe só como para que fique claro, porque a gente tem eventos externos e internos de cada um dos nossos marcos. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de confirmação. Então, a Anseates nos deu um pacote maravilhoso nos Vespers, uma coisa muito importante, uma compreensão a mais, e o deixou tudo num pacotinho muito bonitinho, que seria, né, todos os Vespers, a cultura, e ela fez praticamente um resumo perto do final dos Vésperas, ela tava meio que encerrando. Já falei que deu a sensação que ela poderia ia falar mais coisa, mas ao mesmo tempo ficou muito perfeito essa quantidade de estudos e o ponto onde ela parou. E foi o mesmo dia da derrubada do Roe versus Wade. É importante também entender que o dia na Austrália acabou antes das coisas que aconteceram nos Estados Unidos também. Então, não tem, nada foi feito, né, sabendo que ia acontecer isso aquele dia. Enfim, então, eu acho que fica bem claro que a gente está caminhando na nossa linha. Ó, Carolina, pode falar. Ó, Pedro, e é interessante também de que essa derrubada dessa lei, ela Uhum, causou tanta comoção, inclusive dentro da gente, porque eu lembro que na época a gente também estava fazendo alguns estudos para entender a questão do aborto e tal, e dessas leis nos Estados Unidos. E eu uhum. lembro que, tipo, uma semana depois, ou duas, o Parminder, ele teve que se pronunciar para falar assim, gente. Olha, não é o decreto dominical ainda, tá? Porque a gente tá, tipo, chamava muita atenção o que estava acontecendo, né? Como um marco. Tanto que na cabeça de muita gente foi tipo, nossa, será que é? Né? E ele precisou se pronunciar para esclarecer que não. Mas faz super sentido que seja um marco, né? Também. Faz, Não o decreto dominical, mas que seja um marco. faz. E olha, quando eu estava assistindo o estudo do Curtis, e eu comecei a ver o que ele estava sugerindo. Eu corri, peguei o celular, corri para o vídeo dos Vespers, fui para o último, e a data, acredito que está colocada no título da fotinho, acho, né? E vi 24 de junho. Daí corri para o Google, porque eu não conseguia acreditar realmente. Porque que acontece?
a gente já estudou muitos vésperas, a gente já voltou. Eu voltei muitas vezes aos últimos vídeos, porque ela fala algumas coisas da esquerda que eu estava naquele tempo muito afim de tentar entender, de estudar. A gente sabe do Roe vs. Wade, mas ninguém pensou em ver se era a mesma data. E é a mesma data, gente. Então, assim, enfim, fica muito claro que a gente passou por um marco. Então, a sugestão do Curtis, eu acho que não vai demorar até que seja, eu acho que a visão oficial, sabe? Daqui para frente, mas ficaria, pelo menos, fica muito bom sendo aqui o aumento de conhecimento. Vou colocar em vermelho, como eu estava fazendo aqui. Então, fica o aumento de conhecimento, né? Vou colocar AC. Daí, a gente tem que passar por uma formalização, né? E o decreto dominical. Eu acho que já alguns têm ouvido. Do ano 2024, já temos vários artigos. É o ano de como é que é? O ano recorde, né? De maior quantidade de eleições até agora, né? Na história do mundo. Enfim, promete ser um ano cheio de muita coisa, né? E meio que pode ser o ano em que volte o Donald Trump, porque são as eleições também nos Estados Unidos. A gente conhece quem é ele, as coisas que ele faz, o movimento que ele representa. Então, meio que 2024 tem sido falado como sendo possivelmente o decreto dominical, né? Então, uma coisa a mais que o Cortes traz, e me permitam aqui fazer uma pequena aclaração. Essa linha que eu estou colocando aqui em cima não é a linha nem dos 144.000, nem dos sacerdotes, nem dos levitas, nem nenhuma linha. Na verdade, eu só estou preenchendo todos os eventos, porque a gente sabe, vou colocar em cima, mesmo que não vão bater as datas. A gente sabe que a linha dos 144.000 começaria em 1989, né? Vai até 2001. De 2001 tem um período bem longo até o decreto dominical, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda, né? A gente sabe que essa linha grande ela tem fractais. Eu vou pedir que me acompanhe, eu vou colocar aqui embaixo. Está um pouco embolado aqui o meu quadro, mas enfim. Que os sacerdotes, vou ter que fazer assim. Que os sacerdotes ficam aqui. Eu estou ficando sem. Eu acho que eu posso até usar aqui em cima um pouquinho também. Que a dos sacerdotes fica aqui, tendo 89, 2001, tendo 2014, que seria a metade da linha, tendo 2019, que eu vou começar a bater com a linha de cima para me ajudar um pouco, e 2021. Vou colocar para ter por aqui, né? 2021. Então, é só para lembrar, a gente sabe que depois, se esses seriam sacerdotes, teríamos a linha dos levitas aqui embaixo, ela vai começar aqui, ela vai passar por 2021 e ela vai um passo a mais, que seria até o decreto dominical. Então, a gente sabe que eles têm o tempo do fim em 2001, eles vão ter em 2014, tentar não colocar todos os marcos. Em 2021, até o decreto dominical aqui, seria a última dispensação deles. A gente sabe que depois vem os netineus, acho que tá dando para ver isso.
Eles estão uma dispensação mais para frente ainda, então eles vão até depois do decreto dominical, um marco chamado fechamento da porta da graça da linha geral aqui em cima. Mas para eles é o último marco, a segunda vinda, né? Então, na verdade, não deveria colocar nem decreto dominical. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente sabe que cada um desses grupos, eles têm seus marcos. Então, de 2021 até o decreto dominical, que para os levitas é a segunda vinda, eles têm os marcos. Seria S e S. E também os netineus vão ter seus marcos. Eu sei que deveria ter planejado aqui melhor meu quadro. Mas eu já vou apagar isso. Isso é só porque eu quero deixar claro que os marcos que a gente vai estar falando agora não são da linha dos sacerdotes, porque a linha deles acabou em 2021. Então, isso aqui não é deles. Mas é sim dos levitas. Se conectaria aqui. Os levitas têm isso e os levitas têm esse marco aqui. E também os netineus. Né? De que parte a gente está falando na linha geral? Bom, na linha geral, a gente sabe que entre 2001 e decreto dominical, naquela linha grande que é dos 144 mil, a gente tem dois marcos. Um se chama Áfia, é 2019. Seria o aumento de conhecimento dos 144 mil com relação ao decreto dominical. E tem outro marco menor, seria 2021, que a gente chama de Pânio. E Pânio é a formalização para o decreto dominical aqui. Então, seria aumento de conhecimento aqui. De que lugar, onde que fica isto que temos estado falando até aqui? De 2001 a decreto dominical, a gente está falando, na linha dos 144 mil, é essa parte aqui. Esses dois marcos. Isso aqui que eu estou fazendo, nessa linha, vamos dizer assim, não está permitido fazer. Eu já coloquei os dois marcos menores, seriam esses daqui. Mas a gente sabe que por conta dos fractais tem também uns dois marcos menores ainda, só que estão na linha dos levitas e dos netineus. Então a gente está falando desse período aqui. Então a gente tem, as linhas são muito boas porque elas fazem, né, um zoom assim em partes que a gente não teria muita visibilidade. Então tá. Era só para que fique claro que a gente está falando dessa dispensação aqui. Só apagar um pouquinho aqui. Então tá. Vou fazer assim. Fique claro que a gente está falando desse período aí, que fica maior. Tudo bem. Então, queremos saber mais sobre esse marco aqui. Uma questão muito interessante que eu queria ver, isso daqui que a gente vai fazer agora não é tipo, não é uma verdade, nem uma verdade estabelecida, é uma possibilidade, assim, interessante, que dá para tirar de Atos 27, mas juntos a gente pode falar sobre. E eu acredito que várias mentes juntas, acho que todos juntos podemos tentar ver, olha, tem um buraco aqui, tem alguma coisa que não fica claro. É uma coisa que eu estava vendo, né? É um estudo de uma outra pessoa, só que fui um pouquinho além do que essa pessoa falou e parece apontar a uma possível data do decreto dominical, uma possível data que não é 2024. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, para a gente ter uma conversa sobre. Beleza? Eu gostaria que aqui a gente possa ter as Bíblias perto. Que seja que vocês tenham a Bíblia aí física ou em algum dispositivo mesmo. Eu quero que a gente vá para Atos 27, né? Atos 27 é muito
especial para nós, porque, na verdade, eu vou deixar para alguém falar. Atos 27 é a história de quem? É a linha de quem? Houve uma época, né, que no movimento a gente falava é a quinta linha. Quinta no sentido de tem a linha dos 144.000, sacerdote, levita, netineu. A gente já tinha linhas demais. E alguém falou que tem uma quinta quando a Anciatez começou a falar sobre Atos 27. É a quinta linha. E é de quem essa linha? Se é quinta, não é de nenhum dos quatro grupos que já falei. As instituciones, Estados Das... Unidos y la Iglesia Adventista. Beleza. Então, o navio, parabolicamente, representa os Estados Unidos e a igreja. E é aquele navio que está indo em direção, na história literal de Atos 27, está indo direto para as pedras, para a praia. O navio vai se quebrar, né? A gente chama de naufrágio, mas está indo para essa destruição. Então, é uma linha muito interessante porque fala sobre o fechamento da graça, de certa forma, de um navio, de uma instituição. Ali acabou o teu tempo. Quem lembra qual seria o marco do naufrágio? Na nossa linha geral, que a gente já conhece, a gente chama o naufrágio de quê? Fique à vontade, gente, vamos falar. Quando acaba o tempo do navio? Un naufragio es un decreto dominical, cuando los barcos o barco es quebrado. Então, é o decreto dominical quando se quebra aquele navio, quando se quebra aquela instituição, né? Então, a gente vai rapidinho assim colocar a linha do navio. Tenho ela por aqui para me ajudar um pouquinho. Não vou colocar ela completa, inteira, mas é mais ou menos assim, né? Acho que aqui fica bem. Aquele navio passou por várias etapas, mas a gente sabe que a partir do verso 14 fala sobre o tal de Euroaquilão, que é um vento que vem do leste, representa, enfim, profeticamente 2001. Então ele passa por 2001, verso 14, tá? Depois, o navio vai passar por um marco onde chega uma mensagem. Essa mensagem chega no verso 21 de Atos 27. Enquanto eu vou colocando algumas coisas aqui no quadro, eu vou pedir para alguém ler a partir do verso 21 até o 26. Quem quer ler? Posso ler, Pedro? Pode ler. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos numa ilha. Então, que mensagem recebe? Se vocês conseguem resumir, eu acho que a última frase de Paulo resume a mensagem.
que vai acontecer com o navio, segundo o que aconteceu com Paulo? Ele recebeu um anjo de Deus, alguém veio, um ser divino, falou para ele uma mensagem, e o resumo é o quê? O que vai acontecer com o navio, segundo essa mensagem? O navio seria destruído, se quebraria. O navio seria destruído. Sim, A frase que ele usa, o navio vai dar onde? numa ilha. Vai dar numa ilha. Então, isso aí é um elemento importante de toda a dispensação. Toda a dispensação vou pegar essa aqui como exemplo. Toda a dispensação está conformada por o início dela. O início dela significa que uma mensagem chega. Tem que ter um início de algo. E é uma mensagem que vai chegar. Essa mensagem vai ter uma progressão, né? Vai chegar no aumento de conhecimento e vai passar por uma formalização e depois finalmente acaba, porque o que tinha que acontecer aconteceu, né? Então, esse marco na história que a gente está lendo agora, que é a partir do verso 21, é aqui. Tudo que estou falando aqui é da Ansiatese. A esse marco a gente chama de meia-noite, porque foi à noite que ele recebeu essa mensagem. A gente já vai ler a parte da meia-noite. Mas recebe uma mensagem, veio um ser divino até Paulo, falou tudo aquilo, ninguém vai morrer, tudo bem, fiquem no navio, é necessário vocês darem numa ilha. Darem numa ilha seria aqui. A gente chama isso de decreto dominical. Então, eles passam pela meia-noite, chega uma mensagem. Mesmo que não esteja no verso, aqui tem que ter um aumento de conhecimento, esse marco não está sendo ressaltado, mas depois vai ter um evento muito importante que a gente vai chamar do clamor da meia-noite. Então vamos ler o verso 27, que diz assim: E quando chegou a 14ª noite, a Ansiatese, ela pega o número 14, ele acaba tendo uma importância, porque lembra que a gente está reciclando, né, aqui a Bíblia, ela encontrou simbologia que Deus colocou nesses versos, e temos que resgatar cada símbolo porque ele tem alguma importância. E aí acaba nos ajudando a colocar numa linha. Então, o 14 é muito importante porque foi no dia 14 de agosto, na história dos mileritas, de 1844, que foi dado o clamor da meia-noite. O Samuel Snow deu o clamor da meia-noite no dia 14 e o pessoal pediu para ele repetir no dia 15. Então foi dado em 2 dias. Tudo bem. Sempre tem a gente chama em inglês doubling, mas não sei como que se fala em português, uma dupla. Geralmente no clamor da meia-noite ou formalizações, acontece isso de que tu encontra algum elemento repetido 2 vezes. Então ele repete a mensagem 2 vezes. Aqui no verso, por exemplo, seria Atos 27, 27. Então tem vários elementos que vão se resgatando, vão se juntando e fica claro, olha, Atos 27, 27 tem que ser a formalização, tem que ser o clamor da meia-noite. Além disso, disse 14ª noite, que é também um símbolo do clamor da meia-noite lá do Samuel Snow. Mas olha o que diz depois: sendo impelidos de um e outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite. Então, o verso está gritando para que você entenda algo com relação à meia-noite. Suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra. Aqui a Ansiates faz o seguinte: olha, eu sei que não está escrito no verso, mas todo mundo sabe o que fazem os marinheiros. Tem um marinheiro específico, ele tem a tarefa de achar terra. E ele está num lugar muito alto lá do navio. O que se faz num navio quando aquela pessoa que tem que achar terra acha terra? O que faz aquela pessoa? Quem sabe? Ela anuncia para as outras pessoas, avisa. E esse aviso seria como? Uma cartinha? Ou a pessoa tem que gritar?
Seria um alto clamor, né, no caso. Seria um clamor. Ele tá lá no meio do mar, aquele barulho, enfim, quem sabe ele grita terra. Então, ela diz que ela sabe que não está no verso, mas que a gente consegue extrair do verso esse fato, que na meia-noite teve um clamor porque alguém gritou terra. Então dá. Vamos dizer assim que tá sendo esticado o verso, mas a gente sabe que é válido e é muito, muito legal. Então tá. Tem um clamor da meia-noite. Tem um clamor na meia-noite, verso 27. Então, esse seria o clamor da meia-noite. Tudo bem. Quando a gente já sabe que o clamor da meia-noite, a gente sabe que é. Vou conectar com aqui em cima para me ajudar. A gente sabe que é 2021. Então, o navio, ou as instituições, que seria os Estados Unidos da Igreja, no verso 27, estavam passando por 2021. Esta mensagem aqui até deu para a gente lá, mesmo antes de 2018, em 2018, 2019, se desenvolveram mais pontos e tal. Então a gente sabia há muito tempo. Só que quando a gente passa por 2021, a gente tem que revisar, ver o que aconteceu, voltar para os símbolos que já tínhamos. Tem tanta linha da testa, né? A gente sabe que tem muita linha. A gente já passou por tanto caminho que tem simbologia, mas que a gente não sabe exatamente o que é, porque não é tão fácil saber sem um evento. Mas a gente já passou por 2021, a gente já passou por esse clamor da meia-noite. E olha o que essa texto fala. Ela diz assim: quando tem o clamor da meia-noite e é a formalização, e vou falar para vocês que formalização é. Siga aquela linha vermelha que eu estou fazendo. Essa formalização aqui também. É a formalização entre 2001 e decreto dominical. Aqui tem um evento importante. Se formaliza antes do decreto. E quem lembra de um elemento das formalizações que a gente fala muito pouco ultimamente? Todas as formalizações possuem um elemento muito importante. E o elemento de. Tem Perdão? tempo? Tempo. Muito obrigado, Carolina. As formalizações têm um elemento de tempo. A gente vai ter que correr atrás porque tem algumas formalizações que talvez a gente não achou o tempo. Ou talvez todas tenham, nem sei mais. Mas tudo bem. Tempo. Em 2021, ela diz que a gente deveria achar tempo. E olha a forma em que ela vai encontrar o elemento de tempo. Então, a gente já leu 27. Suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. 28. Carolina, tu poderia ler o 28? Se tu tiver ele aí à mão. Onde? Posso. Obrigado. Atos 27, 28. E sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar sonda, acharam 15 braças. Bom, o que tu acha que significa sondar? O que está acontecendo aí? O que tu entende? Sondar é medir, colocar algo para medir a profundidade do mar. Então, tu diria que eles jogaram uma corda, né, com algo. A gente entende que eles jogaram uma corda com algo pesado, tocou fundo. Quando eles sentiram que tocou fundo, os marinheiros pegariam, não sei exatamente como é, mas a gente sabe que eles vão pegar a corda, vão trazer até certo ponto, isso seria uma braça. Hum, E daí fizeram assim e contaram pela primeira vez quanto foi? 20, né? ah, isso. Não, E 20 depois. braças. O que faz o marinheiro depois? Quando tu suspeita que tá perto de terra e tá numa tempestade e tu não sabe, tu vai chegar numa praia linda, que nem as do Brasil, ou tu vai parar numa, né, um monte de pedra. Aí realmente todo mundo vai falecer, infelizmente. Então é perigoso esse assunto. Então eles esperam um pouco. A gente nunca vai saber quanto esperaram, se é 1 minuto, se é 30 segundos, mas o ponto é que esperaram um pouco, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. E quanto deu? Acharam 15 braças. Isso indica o quê? Se antes era 20 e agora era 15, está acontecendo o quê com o navio?
Que eles estão se aproximando da Terra, né? Está se aproximando da Terra. Eu vou apagar essa parte aqui, a gente vai se focar só aqui. E vamos fazer o mar. Vamos supor que... Tem que fazer assim, gente. Vamos supor que aqui é a água. Bom? E terra seria aqui, essa é a ilha, né? Só que antes de você chegar à ilha, a praia vai se afundando e depois, sei lá, faz assim, né? E essa é a profundidade. Daí o navio seria isso aqui. Ele suspeita que está perto de terra, né? Porque eles viram terra, ouve o clamor da meia-noite. Então, o que acontece no clamor da meia-noite? O que acontece nas formalizações? Tem um elemento de tempo. Então, o navio jogou a sonda. Jogou a sonda e deu 20. Mais para diante, imagine que o navio avançou um pouquinho. Eles jogaram a sonda e deu 15. Isso para eles foi suficiente. É a confirmação. Olha, a gente realmente estamos indo para a Terra. Fala aqui, verso 29. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que visse o dia. Então, eles pararam aí. Então, não sei o que significa o verso 29 para nós, o que significa parar, porque a gente sabe que o tempo não para. Se nós, a igreja, ou Estados Unidos, o navio, ele está avançando e o decreto dominical é tal dia, tal data, tal ano, tu não pode lançar âncoras e fazer que o decreto dominical fique mais longe. O navio está sempre se movimentando. Então, eu quero que a gente consiga ter a diferença entre o que é a simbologia e o literal. Mas tudo bem. Até pegou as 20 braças e as 15 braças. Tudo isso é ela. Talvez alguns de vocês já lembram, mas tá aí nos vídeos da Escola do Brasil, por exemplo. Eu fui pro Google também. Ela, imagino que foi pro Google também. Ela pegou fathoms, ou braças, em inglês fathoms, e transformou em polegadas. Daí, 20 deu 1.440 polegadas. 15, acredito que é 1.080. Pode fazer isso no Google vocês, colocar braças em polegadas. Ela somou e deu 2.520. 2.520 é um elemento de tempo. Então, aí fica confirmado. Em verso 28, a gente não sabe por que Deus preserva os números que preserva. Ela sempre dizia isso na Escola do Brasil. Olha, gente, tudo isso aqui tem tanto detalhe, tem que ser para alguma coisa. Tem que ser para nossa interpretação, para nossa aplicação profética no nosso tempo, né? Então assim, esses números, para a formação em polegadas, né? Uma forma de medição do nosso tempo e tudo mais, dá 2.520. Claramente, no clamor da meia-noite, tem uma mensagem de tempo. E não é qualquer mensagem de tempo, gente. É a mensagem de tempo que calcula, que nem um navio sondando para ver onde está a Terra. É a mensagem de tempo que calcula o decreto dominical. Quanto La falta para ele? distancia, Perdão? la distancia ao decreto dominical. Para saber a distância. Para ele seria a distância, né? Na história literal. Na história simbólica ou espiritual, que seria a nossa, a gente é o espiritual aqui, seria tempo. Isso que ela fala. 2015-20 é uma mensagem de tempo. Nós deveríamos saber, em 2021, alguma coisa com relação a tempo em relação ao decreto dominical. Beleza. Até aqui, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo é prévio a 2019. Já sabíamos. Já está ali, está nos vídeos, está gravado. Certo. Em 2020, eu estava conversando com uma pessoa.
uma pessoa que estava estudando muito Atos 27, e essa pessoa encontrou o seguinte. Assim como até no verso 27, quando ela diz que houve um clamor da meia-noite, mesmo que o verso não fala que houve um clamor. O verso fala, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Essa pessoa fez algo que também não está no verso, para ver o que dava, né? Então, eu vou apagar aqui 2020, vou colocar ele aqui, tem um elemento de tempo. 2020 não, 25, 20. 25, 20. Então, o que fez a pessoa? Acho que eu vou até apagar aqui. A pessoa pegou e fez algo bem interessante. Vocês veem que o navio está medindo aqui 20, aqui 15. Então, o pensamento da pessoa foi: e se o navio tivesse continuado medindo? E não estou falando da história literal, que é a do Paulo e Lucas e o pessoal que está no navio. Estamos fazendo uma aplicação espiritual que nem está escrita. E se o navio medisse de 5 em 5 braças, cada vez menos? Ou seja, aqui deu 20, a próxima medição teria que ser quanto? 15. Se medisse de forma constante. Aqui, tudo que eu estou falando, dá para ver que é espiritual, porque o solo marinho, ele não é uma linha reta até a ilha. A gente sabe que faz assim. Então, às vezes, pode ser menos fundo, mais fundo, e tu tá achando que deveria ser menos fundo. Mas tem uma coisa que se é constante no espiritual. A gente sabe que o dia tem 24 horas, e o ano tem 365 dias. Enfim, nosso caminhar para o futuro, ele tem uma velocidade constante, se eu posso chamar assim, né? Então, espiritualmente falando, o navio, ele está sim se aproximando para a ilha de 5 em 5 braças. Se o marinheiro mede na mesma quantidade de tempo, ou seja, se daqui até aqui ele esperou meia hora, na meia hora depois ele deveria estar a 5 braças menos. É um exemplo que estou fazendo, né? Então, se o solo marinho literal, ele não é uma linha reta, mas espiritualmente falando, isso aqui seriam as minhas palavras, né? O solo marinho, ele é assim, espiritualmente falando. Ele vai se aproximar para a ilha, que é o decreto dominical, de forma constante, porque o tempo avança de forma constante também. Então, a pergunta seria, e se tem uma medição de 20 braças, 15 braças, depois 10, depois 5, 0, obviamente, seria a ilha já. Então, eu vou colocar aqui do lado as braças. Acho que aqui está dando para ver, né? 20 braças, teria essa medição daqui, que aconteceram. 15 também, 10, 5 e 0. Então, 20 braças em 1440, 1080. Essas são as duas que a Ancetes pegou, somou de 2015 e 20, elemento de tempo, certo? Mas vamos continuar. Tem o papel aqui para não errar. 10 braças a polegadas são 720. 5 braças em polegadas é 360. Ups. 360. E 0 braças em polegadas é 0 também, né? Então, uma coisa que chamou a atenção é aqui. Por que chama a atenção de algum de vocês o 360? Que lembram vocês que é o 360 na Bíblia? É a medida de um ano profético. O ano profético é 360. O ano bíblico é 360. Temos vários versículos, a gente pode tirar isso, né, Carol? Então, é meio que interessante o fato de que 5 braças possam ser um ano, que é uma forma bastante constante de se aproximar a um certo ponto.
Então, a possibilidade que está sendo falada aqui, para ir direto no assunto, é que as 20 braças, é a primeira medição, a gente sabe quando foi. Aqui, no Clamor da Meia-Noite. Que ano? Onde eu vou colocar isso? Tem que apagar 2020. 2021. Não, 2021 seria 20 braças. Agora, a possibilidade que estamos estudando juntos é que 15 braças seja um ano depois. Por quê? Porque cada 5 braças é 360, símbolo de um ano. Então, tu está se aproximando de um ano em um ano até a ilha. Então, aqui ficaria 15 braças, aqui ficaria 10 braças, aqui ficaria 5 e aqui ficaria 0. Isso nos dá 2000 e... Vou colocar só o número final. Aqui nos dá 2022, aqui nos dá 2023, aqui nos dá 2024 e aqui nos dá 2025. Então, a possibilidade que está sendo estudada aqui, da pessoa que fez isso aqui, que simplesmente pegou 20 braças, 15 e continuou descendo de 5 em 5 e achou 360, é, uau, pode ser que essa aplicação espiritual que a gente está fazendo realmente nos esteja levando a 2025. Então, uma coisa que a pessoa não fez foi pegar esses números, as 20 braças e tudo mais, e ao invés de ir descendo, que é se aproximando à ilha ou ao decreto dominical, é ir para trás. Então, eu peguei um número e fui para trás para ver se ele me levava a um outro ano profético, né? Eu fiquei sem espaço aqui. Vou fazer desse lado aqui. Então, quando a gente vê e vai para trás no tempo, usando essa simbologia, ir para trás no tempo seria 25 braças, um ano para trás, né? Ir para trás de novo seria 30 braças. E para trás de novo seria 35 braças, ou seja, 3 anos para trás. Eu acho que tem os números disso aqui. 25 braças dá 1.800. 30 braças dá 2.160. E 35 braças dá 2520. Ou seja, 2520. De novo, quem aparece? O elemento de tempo. Se alguém fez as contas, se 20 braças, que é 2021, quanto seria 35 braças indo para trás? Vou desenhando aqui, mas se alguém quiser ir falando, pode falar. Para respeitar a linha, preciso colocar aqui 2019, porque isso aqui é 2019, Seria né? 2018, Pedro. Seria 2018. 2020 ficaria em algum lugar por aqui. Tudo bem. Seria 2018. Alguma coisa, Carol, que te chame a atenção com relação a achar de novo 2020 em 2018? Ah, porque é clamor da meia-noite em outra linha, né? E que mais? Com relação a tempo. Formalização. E com relação a tempo. É a formalização também. Houve uma predição de tempo também em 2018, lembra? Ela fez Enfim. essa predição. Ah, Ou sim. seja, estamos lembrando aqui que o elemento 2520, ele fala de tempo. Um navio faz uma predição de tempo no clamor da meia-noite. Como chegamos a essa conclusão? Bom, a Tess pegou esses dois números, o somou e deu 2520. E ela disse, teve a medição de tempo. Beleza? Agora, estamos pegando essa parábola, estamos esticando a parábola não, a história, e estamos criando uma parábola, e quando vamos para trás e chegamos às 35 braças, ou seja, quando o navio estava mais longe da ilha, que quer dizer
atrás no tempo. E justamente em 2018 volta a aparecer o símbolo de 2520. Então, a proposta, porque obviamente ninguém de nós inventou isso aqui, ou a gente está, talvez, achando, como seria? Uma coincidência, o fato de que, voltando em braças, simbolizando um ano, nos chega a 2020 de novo em polegadas, e seja 2018, e seja uma predição de tempo da TESS. Então, para mim, é meio que uma possível confirmação de que essa teoria que estamos falando aqui, de nos movimentar de 5 em 5 braças, possa ser válida, porque indo para trás me leva para uma predição de tempo. Tempo. A TESS fez uma predição de tempo da 2020, voltando. Ela mesma achou esse 2020, somando isso aqui. E depois, de 5 em 5 braços, representa 360. Por isso, podemos ir de ano em ano e chegar a 2025. Agora, falta um elemento extremamente importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Porque até aqui, tá, tudo bem. Tu achou 2020 em 2018, parece que te leva para 2025, mas me explica qual é a predição de tempo de 2021. Então, aqui quero dar um espaço rapidinho para vocês, depois eu falo o que me parece a mim que foi a predição de tempo de 2021. Alguém, eu vou pedir para vocês pensarem da seguinte forma: a gente já passou pela linha, 2021 já é história, 2020, essa linha aqui não é nós, não é os sacerdotes, não é 144 mil, é a linha do navio. E o navio são as instituições, Estados Unidos, Igreja. Que aconteceu em 2021 que nos ajude com relação à instituição dos Estados Unidos a medir tempo, a saber quanto tempo falta. Para isso, vocês têm que lembrar o que seria o decreto dominical para essa instituição. Na história que estamos estudando, o decreto dominical para a instituição, no literal, é um naufrágio, um barco que se quebra, que deixa de funcionar. O que aconteceria com os Estados Unidos no decreto dominical? A gente sabe que, de alguma forma, é a queda da democracia dos Estados Unidos. Seja como ela aconteça, é a destruição daquela democracia. É isso que representa o decreto dominical. É a queda de todos esses direitos, já não vão estar mais garantidos, porque está sendo quebrada a democracia americana, né? Em 2021, a gente tem que encontrar um evento, isto baseado em Atos 27, não está baseado nem toda essa parte aqui que a tese não falou, isso que seria uma possibilidade que a gente está estudando. Mas até se deixou bem claro, 2021 tem um elemento de tempo. Como medimos tempo? Carolina coloca janeiro. Por que janeiro? Pode elaborar, Carol. Pode ligar o microfone, elaborar mais. Obrigado. Então, 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio. Eu coloquei aqui. Foi, né? Eu estava em dúvida de que se tinha sido em 2021 ou Foi. 2022. Uhum. Aí eu coloquei 2021 Estados Unidos no Google, coloquei notícias e a primeira manchete que apareceu foi 2/3 dos Estados Unidos acreditam, ou 1/3 dos Estados Unidos acredita na grande mentira da, né, Uhum. sobre as eleições. É isso, um ataque à democracia. E por que esse evento te ajudaria a medir tempo? Lembra que o que a gente quer saber é como em 2021 Sim. aquela instituição mede tempo. Porque eu acho que está relacionado com as eleições dos Estados Unidos, né? Ou a posse de um presidente. Exatamente. Olha, eu estava assistindo há pouco tempo uma entrevista, foi ano passado, da Hillary Clinton, né? Pegar ela como um símbolo não só profético, mas também como representante do Partido Democrata, né?
Ou seja, que o pensamento dela é o pensamento de muitas das pessoas que estão bem ligadas com o que está acontecendo. Jornalistas, então a gente já leu artigos sobre. Mas ela foi perguntada, olha, e se o Trump ganhar as eleições, o que vai acontecer e tal? Ela respondeu muito rápido. Ela falou diretamente, olha, se ganha Trump, é o fim da nossa democracia. Ela não falou qualquer coisa. E esse tipo de pessoas nesse nível, eles são muito cuidadosos com o que falam. E ela falou: se o Trump ganha, é o fim da nossa democracia. Eu gostaria de sugerir para vocês, assim como a Carol está falando, e a Gabriela, esse ataque à democracia que aconteceu em 2021 é a única forma real de que a gente tenha tanta certeza de que se ele volta, é o fim da democracia. Por quê? O Trump, não mudemos nada do caráter dele. Vamos ir para o passado. Ele é a mesma pessoa, fez as mesmas coisas, fez tudo aquilo de errado e tudo mais. Mas vamos supor que no 9 de novembro de... Não sei, nem sei se foi 9 de novembro. Enfim, o 3 de novembro de 2020, nas eleições, ele perdeu e ele tivesse simplesmente falado para os seguidores dele: gente, tá tudo bem, em 4 anos a gente volta. Ou seja, aceitar o resultado, como todo presidente dos Estados Unidos fez na história, aceitou os resultados. Acredito eu, a maioria deles, pelo menos. Acho que é a primeira vez que acontece isso, que um candidato não aceita. E não aceita nunca. Até hoje, ele não aceitou. Mas se a gente viajasse para o passado, a gente visse que ele aceita, e depois o pessoal sair na rua e pedir: não, tu não pode aceitar, que não sei o quê, mas ele acalma as pessoas, e não acontece o 6 de janeiro, e ele não manda as pessoas para ir para o Capitólio, e não acontece aquele ataque, o que estava acontecendo no 6 de janeiro? Estava sendo feita a contagem e o juramento no Senado, confirmando os votos. Entendeu? Isso que estava acontecendo no 6 de janeiro. É um ato muito simbólico, porque o Biden já tinha ganhado, mas é um passo importante na democracia dos Estados Unidos. Se ele não tivesse feito aquilo que ele fez no 6 de janeiro, de mandar as pessoas para o Capitólio, a gente não estaria preocupado de que ele realmente representaria o fim da democracia. A única razão pela qual a gente sabe que ele é o maior desafio que jamais houve da democracia no mundo e da democracia dos Estados Unidos é porque no 6 de janeiro de 2021, quando ele ainda era presidente, mas tinha nos última semana e meia de presidência dele, ele tentou usar o povo para se perpetuar no poder. O que diz isso do caráter dele? Até hoje nem aceitou os resultados. O que diz? Diz que se ele voltar, ele vai destruir a democracia. E por isso, Hillary Clinton, até estudos do Ancião Parmin em 2022, lembra quando ele falava: olha, o decreto dominical ou é após as eleições de 2024 ou as de 2028. Uma de duas. Porque todo mundo sabe. Gente, se volta, é para ser. Mas agora acho que a gente tem uma maior clareza. Por quê? Porque a gente está estudando Atos 27, e Atos 27 diz que no Clamor da Meia-Noite de 2021 tem uma mensagem de tempo. Gente, procura onde tu quiser, não tem vídeo com mensagem de tempo da gente. E, Não... Perdão? desculpa te interromper, posso Pode falar falar. uma? Pode falar. Sobre Trump, precisa estar dominado os três poderes. Dois já estão, e falta um. Então, também bate com o que você está falando. Exatamente. Então, por isso que a gente está bem preocupado, o mundo democrático está preocupado com a volta do Trump, mas com relação a 2021, a gente sabe, não tem vídeo nosso, ou da Anciatés, ou do Parmin, ninguém deu uma mensagem de tempo. Ninguém de nós fez uma mensagem de tempo em 2021. Mas para mim faz sentido, porque se é a linha do navio. Não é uma predição de tempo que nós estamos fazendo. É uma predição de tempo que acontece com o navio. É uma sonda que desce para o solo marinho, para o chão, volta, sonda de novo, calcula, olha, nossa democracia acaba tal dia, tal ano.
E é isso que para mim acontece no 6 de janeiro. Quando ele demonstrou que estava decidido a destruir a democracia, só que não conseguiu, seja porque os militares não ficaram do lado dele, seja porque o vice-presidente decidiu confirmar os votos, seja porque o Partido Republicano não estava preparado para acompanhar ele no seu desafio. Mas uma tentativa de golpe, é impensado que uma pessoa que tentou fazer um golpe possa voltar a ser presidente. Se voltar, tu sabe que está acontecendo com a tua democracia. Então, a sugestão aqui, baseado só em Atos 27 e só no que a Tess falou, só que a gente não voltou para estudar isso, é que 2021 possivelmente seja uma predição de tempo, é baseado no que aconteceu na democracia americana. Então, tem forma de medir tempo com o que aconteceu no 6 de janeiro? Tem. Porque, olha, 6 de janeiro é no 6 de janeiro de 2025, vai ser feita a mesma coisa que foi feita com o Biden. Vai ser confirmados os votos, o Senado vai votar, o pessoal não sei o quê. Se for o Trump que vai ser esse presidente que vai estar sendo confirmado, indica que para 2021 ser um sinal do fim da democracia, é porque no próximo 6 de janeiro vai ser ele que vai estar sendo confirmado. Aqui ele estava tentando destruir, aqui ele vai estar sendo de novo confirmado como presidente. Depois, no 20 de janeiro, é a toma de posse. Mas aqui ele é confirmado no 6 de janeiro de 2025. Então, assim, isso daqui que a gente fez com os números e tal, é meio que um apoio para a ideia de que, se é para o Trump voltar, encaixa com que ele volte seja agora. Em 2028, não sei se alguém fez as contas, mas eu acho que ele vai ter mais de 85 anos, não tô lembrando agora, ou 84, enfim, talvez não é tanto, mas enfim, vai estar mais velho, vai ter mais desafios dentro do partido dele. É, tem vários elementos, falando já de eventos externos, não falando de profecia, que indicam que se é para ele voltar, e ele é o único que desafiou a democracia. Então, aqui onde eu falo, e já vou deixar falar as pessoas que colocaram a mão levantada, eu acho que Atos 27 confirma, por conta de 2021 ser um elemento de tempo, e o 6 de janeiro permitir esse elemento de tempo, porque para Hillary Clinton foi um elemento de tempo. Ela sabe que a democracia vai acabar se ganhar ele. Por que ela sabe isso? Porque aconteceu isso em janeiro. Para nós também. Para o resto das pessoas que estão ligadas a isso. Se ele tivesse aceito as eleições e tudo bom, não teríamos a mesma sensação. Mas é por conta disso. Então, um elemento de tempo. Isso indica que não pode ter outro candidato. Porque o que desafiou a democracia em 2021 foi ele. Então, não pode ser o Ron DeSantis, não pode ser outro candidato que apareça depois. Acredito que a profecia em Atos 26 está apontando a que ele é o único candidato que pode fazer esse cumprimento. E isso daqui é para apoiar, mas é uma teoria que a gente está estudando. Vejam em suas casas, olhem para isso. A possibilidade de que realmente Atos 27 está apontando para 2025. A Carolina levantou a mão, 82 Sim, anos. Obrigado, Carla. o Matias também tinha levantado. Tá bom. Isso faz lembrar de que a Ellen White ela fala, né, inúmeras vezes de que o decreto dominical ele seria por um pedido popular. E depois ela também fala que começaria nos Estados Unidos e que depois os outros países também estariam envolvidos. E a gente vê, né, nesse marco aí de 2021, né, da invasão do Capitólio, que acaba sendo uma âncora, né, para a gente marcar o tempo, de que também houve repercussão e que isso foi imitado aqui no Brasil no dia 8 de janeiro, né, de 2023. Então a gente vê como, assim, são os passos que vão levando a gente para enxergar como vai ser no futuro. É isso aí. É isso aí. Vejo da mesma forma, Carolina. Muito obrigado. Vou deixar também, o Matias queria falar alguma coisa. Pode falar. Sí, dos cosas. Uma você contestou, que tem que ver com... lembraba que la anciana Tess falou que Trump era o rostro do decreto dominical, Ele é a mas face do decreto también... dominical. ¿Cómo? Sim, que ele é a face do decreto dominical. Exacto. Poxa, tá bem, tá bem.
y que más también nos comprendíamos que no precisaba ser necesariamente Eli, porque era la idea. Entonces, o no soleábamos, por ejemplo, a Ron DeSantis, que es una persona que tranquilamente tem características que podría hacer una obra similar. Mas você está haciendo una aplicación directa que sería nuevamente Eli, Trump. Exatamente. Porque é ele que faz que aqui seja uma âncora, vamos falar, Carol, por conta do que ele fez. Seria por isso. É uma pergunta ou tu estava só comentando? Pode continuar. No, estoy afirmando que você falou eso. Ok. Y otro, o sea, no es que tengo que volver a repetir, sino que era una pregunta que iba a falar y você justo contestó. Y otro punto era, nos vemos que hubieron algunos, acho que fueron dos estados, Supremas Cortes estatales, Aham. que falaron que Eli no pode, no debería, por lo que pasó en 6 de enero, y la Constitución fala de quienes participaron en algún intento de golpe de Estado, no deberían, no podrían Ser candidato. participar de candidatarse para presidente. Mas ahora pasa a la Corte Suprema de la Nación y ellos tienen que interpretar ahora la Constitución. Si Eli logra pasar, es porque la Corte Suprema aprueba. Y si aprueba, no sé, la Corte Suprema ya está directamente, É. bueno, vendida completamente a Trump, rendida a Trump y a su idea. Así que, bom, interesante. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Temos que ficar de olho nessas decisões das cortes. As cortes estatais, duas já disseram que ele não pode se candidatar, que ele é inelegível, mas eles não podem decidir isso. Vai ter que ir para a Corte Suprema. E acredito que todo mundo sabe que a Corte Suprema vai ficar do lado do Trump, que eles não vão fazer isso. Não vão fazer ele inelegível. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Vai ser tudo esse ano. A Carla levantou a mão e depois está a Carolina. Pode falar, Carla. Oi, Pedro, o que você colocou, acho que fez muito sentido, tudo assim, bem alinhadinho. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha num ponto, que é aquele ali do 1080, 720 e 360. Porque quando você colocou 360, 720 são 2 vezes 360, e 1080 são 3 vezes 360. E se a contagem, a partir de 2021, a gente contasse como 1080 for 3 vezes 360, seriam considerados 3 anos dali para frente. 720, 2 vezes 360, seriam considerados mais 2 anos depois desses 3. E 360 mais 1 ano, e o 0 seria o ponto, né, que seria do decreto dominical. Só uma ideia, tá? Quer dizer, 3 mais 2 mais 1 e depois mais o 0. Daria no total como se fosse 7 anos, chegaria lá em 2028. Não sei. Ok, deixa eu responder essa. Seria mais ou menos assim. Se 20 braças, 1440 é aqui, 360 polegadas a menos é nessa direção. Menos 360. Isso dá 1080. Não sei se tu... Vou colocar se está conseguindo me seguir. Ou seja, 1440 é a primeira medição. Menos 360, ou seja, 1 ano na nossa possibilidade, é 1080. 1 ano para trás. Menos 360 de novo é 1 ano para trás. E leva a 720. Menos 360, outro ano. Profeticamente falando, leva a 360. Menos os últimos restantes, 360, leva a 0. Por isso que depois tu pode talvez colocar por escrito, tu conseguiria. Então não faria sentido somar, mesmo que eu entenda que não tem sentido ali, né? Porque diminuindo é de 300 e 360, né? Mas então não faria sentido somar de forma simbólica lá, tipo, porque encontrou aquele valor, esses valores ali, usá-los nesse equivalente a anos, né? Pelo que estou vendo agora, Tipo, 1080 me parece que significa não. 3 anos,
Um ano equivale a um dia, né, profeticamente. E aí, não. Na realidade, eu estaria somando, e eu acho que, de repente, não faria sentido. Seria um simbolismo que talvez eu teria que encontrar uma base, e pelo teu raciocínio não caberia. Mas tá bom, obrigada, tá? Tudo bem, pode continuar olhando aí, depois se tu acha uma coisa, tu escreve para mim. A Carolina tá indo na mão levantar e depois a Rose. Pode falar, Carol. Eu acho que sobre o comentário que fez o Matias, eu não sei se eu entendi bem se a pergunta dele era que a gente está falando que seria o Trump, porque foi ele quem esteve envolvido com o ataque ao Capitólio em 2021. Se, é, Mas você pode me falar se é ou não, Mati, mas eu acho que não é nem somente isso, né? Tipo, existe esse antecedente, mas a gente também está vendo e acompanhando o desenrolar das eleições prévias, né? As eleições nacionais, digamos, por exemplo, as eleições primárias do Partido Republicano, o Trump é favorito. Se a gente for ver também nas pesquisas, né, de toda a nação, digamos, que as pessoas respondem que elas vão votar, também existe uma grande possibilidade de o Trump chegar à presidência novamente, por mais louco que isso possa parecer. Só isso. Perfeito. Não, muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Vou deixar a Rose, que também está querendo falar. Pode falar, Rose. E Pedro, é interessante que no lado democrata tem uma disputa de dois homens e uma mulher, numa forma decrescente, a mulher é a última. E no republicano, a mesma coisa. Uhum. Interessante também que Biden é o mais cotado para dentro do Partido Democrata como o novo presidente que eles vão impulsionar, né? Uhum. Como candidato. E ele, de longe, ele tem uma carreira política mais extensa entre todos os candidatos democratas. Mas é interessante também que, se ele vencer as eleições gerais, ele vai estar com 82 anos. E, e essa é interessante também que essa disputa dentro do Partido Democrata é a primeira vez que acontece. Porque quando se coloca um candidato, todos votam a favor desse candidato e vão, né, impulsionar esse candidato. Mas dentro do Partido Democrata, essa disputa entre essas três pessoas. Embora Biden seja o mais cotado, 70% de cotação, como dentro do partido aquele que vai ser escolhido, existe ainda essa disputa desses dois outros candidatos, um homem e uma mulher, entende? Ok. Eu achei isso interessante. Então, Muito bem. diz assim, ele está então diante de uma encruzilhada histórica, às vésperas do início das eleições primárias do Partido Democrata, né? Tem tudo em contra, né? Tem tudo em contra. Tem tudo para ser que o democrata não consiga ganhar essas eleições. E ele pode quebrar. Você está me ouvindo? Eu tô. Estamos te ouvindo. Será que cortou aí? E ele pode estar me ouvindo? Sim. E ele pode quebrar o próprio recorde que foi batido em 2021 de se tornar o presidente mais velho a assumir o cargo, se ele vencer essas eleições gerais em novembro. E aí ele vai ter 82 anos em 1º de janeiro de 2025. Aqui falando do Biden, né? Sim. Isso. Perfeito. Muito obrigado, Rosa, pelo comentário. Então, só colocando as últimas datas. Isso aqui é uma sugestão, não está estabelecido ainda, mas a linha nossa
poderia ficar assim. Se é 2025 o decreto dominical, seria porque está simbolizado pelo 6 de janeiro de 2021, 4 anos depois, por conta da contagem. Daí, o que ficaria como formalização seria o nosso ano hipercarregado profeticamente, como geralmente acontece com as formalizações. As formalizações acabam sendo sempre os anos onde acontece mais coisa, e depois o início da seguinte dispensação, que seria para lá. Então, essa seria a proposta, parte do estudo. Já no estudo do Curtis, ele também colocou 2024 aqui, não colocou data aqui, porque realmente não temos certeza absoluta, né? Teria que ganhar o Trump. Mas a proposta do estudo é que Atos 27 parece indicar que ele é a pessoa que volta. Então vamos fazer uma oração e a gente fecha? Pode ser? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado de novo pela oportunidade de estudarmos juntos, da participação de cada uma das pessoas, de todos que poderão se juntar a nós. Estamos num período da Terra muito importante. Não é para nada uma coisa alegre nem feliz estarmos predizendo essas coisas, sabendo as coisas que nos esperam no futuro. É, na verdade, algo bastante lamentável e assustador muitas vezes. Mas viria de qualquer forma. E nós agradecemos o privilégio de saber antes. E não só saber quanto nós saber colocar diante dos testes. Agradecemos pela luz que temos recebido, não com relação às datas, não com relação a especificamente os eventos. Agradecemos a luz que o Senhor nos deu para nos posicionarmos nesse período, para realmente resplandecer a luz de uma lei verdadeira de amor. Nos ajuda a viver essas coisas na nossa vida diária, e é ali onde está o verdadeiro valor. Eu peço essas coisas em nome de Jesus. Amém.